Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado foi até a casa da sua mãe. Ele deveria estar embarcando para a França, mas foi até lá ver a sua pobre mãezinha, sem autorização de qualquer superior. E por isto, ele foi acusado do crime de deserção, com morte por fuzilamento, mas antes deveria ser julgado na corte marcial. E naquele processo militar, ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa. E quando o juiz lhe disse: soldado, você se declara culpado ou inocente? Ele disse: inocente, meritíssimo juiz. E o juiz daquela corte marcial pediu a ele que justificasse então a sua inocência. E aquele soldado, que já estava previamente condenado, tirou do seu bolso um Novo Testamento. Abriu e leu alguns versículos. Em seguida, olhou para o juiz e disse: meritíssimo, eu fui criado num lar cristão e aprendi a respeitar e obedecer as leis da minha pátria. E aprendi também a amar este livro sagrado. E eu leio todos os dias e procuro dar testemunho de todos os ensinos que estão contidos nele. Desde que vim para o exército, tenho sentido muita falta do meu lar, da minha mãe e deste livro. Como o senhor sabe, o exército não é um lugar muito cristão. O juiz, aborrecido, interrompeu o soldado e disse: o que isso tem a ver com a sua culpa ou inocência, soldado? Vá logo ao ponto. E o prisioneiro continuou: meritíssimo, desde que me alistei no exército, eu tenho procurado ser um bom soldado. De noite, quando todas as luzes se apagavam nos quartéis, eu me ajoelhava ao lado da minha cama e ficava orando ao Todo-Poderoso para que protegesse a minha família durante a minha ausência. Muitas e muitas noites, os outros soldados do alojamento atiravam seus coturnos na minha cabeça, atiravam suas cuecas, suas meias, zombavam de mim, escarneciam, porque eu estava orando ao meu Deus Todo-Poderoso. E quando o exército me escolheu para partir para a França, no mesmo tempo eu recebi um telegrama vindo da minha família, onde a minha mãe cega pedia que eu fosse até lá, antes de partir, só mais uma vez, para ler a Bíblia para ela. E eu sabia que o sargento, o tenente, o capitão, ninguém iria me liberar naquela situação. Por isso, de fato, eu saí do quartel, sem autorização. Me declaro culpado disso, sim, mas eu não podia deixar de visitar a minha mãe pela última vez, ela que estava tão mal de saúde. Eu não podia negar o seu pedido, que foi feito com tanta fé, para que eu me apresentasse diante dela e lesse a palavra de Deus. Foi quando mais uma vez o juiz interrompeu e disse: e a sua mãe tinha alguma noção de que lhe fazendo aquele pedido em tempo de guerra lhe estava induzindo a praticar um crime? E o soldado respondeu: meritíssimo, o que o coração de uma mãe sabe a respeito das duras regras de um quartel e as leis de guerra, quando o seu único filho está caminhando para entrar num navio, ir para um país desconhecido e andar, quem sabe, pelo vale da sombra da morte? O Evangelho, a palavra de Deus, me diz para honrar o meu pai e a minha mãe. Pai eu não tenho mais,
somente a minha mãe cega, e eu tinha que honrá-la em primeiro lugar. Eu não desertei, meritíssimo. Eu fiz o que qualquer outro membro desta corte teria feito se estivesse no meu lugar. Eu fui até a casa da minha mãe e a encontrei cega, deitada num leito de dor. Ela ficou tão feliz de ouvir a minha voz, e depois de nos abraçarmos, ela pediu que eu lesse um trecho do Evangelho. Eu li para minha mãe, sabendo que ela estava morrendo. Eu li o Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Quando eu fiz esta leitura para minha mãe, ela se sentiu confortada, tanto pela sua partida desta terra, como pela minha partida para a França. Meritíssimo, não sou desertor, não me recuso a servir o meu país e partir para a França. E eu quero que este tribunal decida se eu vou para a França servir o meu país ou se eu irei para a prisão. E o juiz, que tinha o poder para dizer: condenado por morte de fuzilamento, a única morte que cabe a um traidor da pátria, aquele juiz disse: esta corte decide inocentar o réu da acusação de deserção e dizer que ele é um filho fiel e também um bom soldado. Porém, devido à sua desobediência, por ter deixado o quartel sem autorização do superior, está sujeito a uma pena de prisão de 30 dias. Pena esta que ele deverá cumprir no seu próprio alojamento e ao final dos 30 dias deverá embarcar para a França para servir a sua pátria. E assim, por ter sido não apenas um filho fiel, mas especialmente um servo de Deus fidelíssimo, conquistou a admiração de toda a corte marcial e especialmente daquele juiz. Você sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Imagine só se aquele soldado que obedeceu a palavra de Deus antes de obedecer a lei dos homens e honrou a mãe antes de honrar qualquer outra pessoa, poderia ter os seus dias encurtados por morte de fuzilamento, sendo que ele estava obedecendo a palavra de Deus. Se o ser humano é fiel à palavra, Deus também cumpre a palavra na vida do ser humano. Foi por isso que o apóstolo Pedro, ao ser torturado e proibido de pregar o Evangelho, disse aos seus exatores: julgai por vós mesmos, se é mais certo obedecer primeiro aos homens do que a Deus. O que é que você acha? O que é mais importante? Obedecer primeiro os homens ou a Deus? Por isso, faça o que Jesus Cristo e a palavra de Deus recomenda. Honre ao Senhor em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e não temas, porque todas as coisas te serão acrescentadas.